Oi, gente! Vocês que acompanham o canal Rosália Rosarinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a bordar este girassol. Para fazer esse girassol, eu vou usar o pintura de agulha, o ponto pintura de agulha, o needle painting, aqui nas pétalas e também nas folhas. E vou usar nó francês aqui no centro. Vou usar uma variação aqui de meada, vou usar a linha meada, sempre usando 2 fios de meada, tá? Para fazer esse bordado. É uma variação de meada entre amarelo, laranja, marrom e verde. Essa variação de cores eu vou deixar para vocês aí no descritivo do vídeo quais os números aqui de linhas que eu tô usando, tá? Mas vocês podem usar as que vocês acharem melhor, se não tiver, não precisa comprar, usem as que vocês têm em casa. O risco desse girassol, ele tá disponível também aqui no descritivo do vídeo, tá? Deixei um link com esse risco, em 3 tamanhos diferentes desse girassol, para vocês baixarem, imprimir e aí poder fazer esse risco. Aproveita e deixa aí a curtida no vídeo e também se inscreva no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. Para começar, eu sempre prefiro começar usando os tons mais escuros e depois indo para os mais claros. Então, eu vou começar aqui no centro. Aqui eu vou usar uma variação de um marrom bem claro e depois eu já vou começar a inserir o laranja para depois o amarelo mais claro aqui nas pontas, tá? Então, eu vou começar com pintura de agulha aqui perto do miolo da flor. Então, eu vou colocar... Como eu falei, tô usando sempre 2 fios de meada. Vou começar aqui do canto. Mas eu não vou preencher aqui todo esse trecho aqui com o marrom, tá? Eu vou usar um pouco de marrom e também o laranja. Vou deixar mais espaçado. O pintura de agulha, ele é uma espécie de um ponto parecido com o matiz, tá? Então, vocês vão sempre usando tom sobre tom. Uma coisa que é importante é que vocês estão vendo essas pétalas que elas estão no fundo, né? Porque tem essa aqui da frente, tem essas do fundo. Essas que estão no fundo, eu faço um pouquinho mais apertado, como nessa daqui, ó, tá? Que eu fiz um do lado do outro. Esses outros eu deixei mais espaçado, porque eu quero depois aqui preenchendo com o laranja. Então, eu vou fazer aqui mais escuro um pouquinho, para depois destacar uma da outra. Então, aqui eu vou fazer ela mais junta. Aonde aqui, para ficar escuro, que tá no fundo, é a pétala do fundo. Bem, fiz aqui com o marrom. Esse começo vai parecer meio caótico, mas não se desespere que vai dar tudo certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pétala por pétala, porque agora eu já vou começar a desenhar. Lembra que pintura de agulha é como se você estivesse fazendo o mesmo pincelado. Então, aqui eu faria mais escuro, depois aqui eu vou clareando um pouco, vou usar o laranja aqui, e depois aqui o mais claro, tá? O tom mais claro aqui, o amarelo. E aí, o que acontece? Eu vou começar fazendo pétala por pétala, mas eu vou fazer primeiro essas do fundo. Vou marcar elas bem e depois eu faço as da frente, tá? Então, eu vou preenchendo agora os espaços, certo? Mas eu posso até avançar um pouco, não tem problema. Vou preenchendo aqui os espaços e vou fazendo. Como se estivesse mesmo usando um pincel. Agora, aqui eu vou complementar com o um amarelo mais escuro. Só que é o seguinte, então, eu vou pensar o seguinte: essas de baixo, elas vão ficar mais para o laranja e essas da frente mais para o amarelo. Então, essa daqui você pode fazer ela mais escura, porque é como se ela tivesse com a sombra. Esse ponto aqui, você tem que trabalhar muito com luz e sombra. Tá? O que vai ficar encoberto, o que não vai.
Agora, aqui que eu já fiz as do fundo, eu vou fazer essas da frente, e aí eu vou colocar mais amarelo e menos o laranja. Só que eu vou usar o laranja para cobrir esses espaços aqui que estão vazios entre o marrom, tá? Bem, agora que eu já passei aqui o laranja, eu vou começar a fazer cada uma das pétalas em separado. Aqui eu fui fazendo junto, porque a gente já vai começando a desenhar elas. Aí eu vou usar já um amarelo mais escuro, um tom ali entre o laranja e o amarelo mais claro. E vou fazer mais ou menos até aqui em cada uma dessas pétalas. Eu falo fazer até aqui, mas não é pra ficar retinha, é pra ficar irregular mesmo, tá? Então, vamos lá. Agora, vou fazer a finalização de cada uma das pétalas usando o amarelo mais claro. E aí, eu vou preencher todo o que tá faltando aqui, tá? Então, vou com o amarelo mais claro, preenchendo aqui os espaços que ficaram vazios. Posso invadir um pouquinho, passar por cima, não tem problema. Tá? Que agora é a finalização. Então, vou usar aqui o amarelo mais claro. Eu sempre, às vezes, gosto de começar... Bem, depende da pétala, mas aqui eu começo pelo meio, porque aí ele já vai me dando o norte de como vão ser os próximos aqui. Finalizada aqui as pétalas, agora eu vou começar a fazer o miolo e vou fazer o nó francês. Dessa vez eu vou começar pelo tom mais claro, depois vou pro mais escuro. Mais escuro eu vou usar mais aqui no meio. Eu fiz essas duas marcações para ir meio que orientando, mas um invade o outro também, é uma coisa mais mesclada. E aí, aqui agora, eu vou inclusive corrigindo algumas incorreções. Posso fazer o nó francês mais em cima aqui, ó, do risco aqui, onde terminou as pétalas. Vou fazendo agora aqui o nó francês em todo o miolo, tá? E vou fazendo espaçado, não vou fazer um do lado do outro, porque depois eu vou pegar a cor mais escura e vou preencher tudo. Vocês também podem, de repente, quero botar às vezes um verdinho, porque às vezes dependendo do girassol que a gente vê, tem uns tons meio esverdeados aqui no meio. Eu vou fazer ele mais escuro mesmo, tá? Mas podem, de repente, usar outras cores aqui para dar uma mesclada. Pode, às vezes, colocar um laranja aqui, para fazer uma mescla. Vou fazer sempre 2 voltas. O nó francês, se vocês não sabem como fazer, eu também tenho um vídeo aqui que eu ensino, mas basicamente, você dá 2 voltas na agulha, ou 3, depende, aqui eu vou fazer só 2, porque eu não quero que ele fique muito alto.
E aí depois você não vai colocar no mesmo buraquinho. Você vai colocar num furo um pouco depois. Eu sempre seguro aqui a linha para que ele fique bem certinho. Nó francês é um negócio que dá um pouco de trabalho, mas eu adoro fazer preenchimento com nó francês. Então, vai fazendo assim, aleatoriamente. Eu usei o tom mais claro aqui do marrom para fazer os primeiros nós, e agora eu vou fazer com um tom um pouco mais escuro. Continuando da mesma forma, lembrando que o nó francês, você pega aqui, eu vou dar 2 voltinhas, mas você pode dar 3 ou 4, depende do tamanho que você quer o nó, mas aqui eu vou querer só pequenininho, né? Então, vou dar só 2 voltas. E aí, em vez de furar no mesmo furo que você saiu a linha, você fura do lado, bem próximo. E aí, faz um nozinho. E aí, vamos preencher tudo aqui com nó francês. Tá aqui agora, vindo aqui no meio, pra ir preenchendo tudo. Aqui já está feita a flor, né, o girassol, e agora a gente vai partir para o cabo e aqui para as folhas. E aí, eu vou usar aqui também de novo a pintura de agulha ou ponto matiz, que é muito parecido, tá? Eu vou começar aqui pelo cabo. Mas aí, eu vou usar aqui o tom mais escuro de verde até o final, vou usando aqui como se fosse o ponto, só preenchendo aqui. Certo? E depois as folhas do mesmo jeito. Eu vou usar aqui o tom mais escuro de verde, tá? Nessa ponta aqui de fora. E aqui o tom de verde mais claro. Está pronto o girassol que eu fiz usando o ponto pintura de agulha, o ponto matiz e também o nó francês. Se você gostou do vídeo, deixa aí uma curtida e não se esqueça de se inscrever no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. Até a próxima!